Olá pessoal, e aí, tudo bem? Né? Pessoal, essa será a nossa aula 5 da disciplina de Administração do Sistema Operacional 1, onde nós trataremos ali da gerência de recursos acerca do nosso processador. Tá? Até o momento nós vimos um pouco sobre gerência de tarefas e na gerência de tarefas nós aprendemos basicamente o que são as tarefas, o que são os processos e o que são as threads. Tá? Então vamos dar prosseguimento. É, Tratando aí da gerência desses processos, dessas tarefas e dessas threads no nosso processador, tá? Então, quando surgiram os sistemas multiprogramáveis, pessoal, que nada mais eram que os sistemas multitarefas, tá? Muitos processos estariam sendo armazenados na memória, tá? E assim compartilhariam o nosso processador. Então, o nosso processador ele deve ter a capacidade de alternar entre uma tarefa e outra e tornar possível, tá, a execução de diversas tarefas pelo sistema operacional, certo? Tá? E como são muitos processos existentes, né, em um sistema operacional, são centenas e às vezes até milhares de processos, né? Então o processador ele tem que ter um critério de seleção, ele tem que decidir qual processo executar naquele determinado momento. Tá? Então, para que essa seleção seja realizada, é necessário um software chamado escalonador para atuar na seleção de cada processo para que ele seja executado pelo processador, certo? E a característica ou a habilidade, né, de selecionar esses processos é denominada política de escalonamento. Tá? E o software que faz a seleção é denominado escalonador. Tá? Então a política de escalonamento, pessoal, a qual decide o critério de seleção de um processo na fila de processos, tá? Tem algumas funções específicas, como por exemplo, mantém o processador sempre ocupado na maior parte do tempo, para que ele não fique ocioso, certo? Quando o processador não tem uma tarefa a ser realizada, ele adianta ali uma próxima tarefa. Tá? Mantém o processador balanceado entre os processos. Tá? A política de escalonamento visa não monopolizar o processador em uma única tarefa, mas manter ele ali balanceado entre todos os processos, né? Dividir ali de forma justa a capacidade de processamento entre os diversos processos do sistema. Tá? Ele também pode privilegiar as aplicações críticas, né? Como por exemplo aplicações de tempo real, como uma webconferência, o encaminhamento de áudio e etc. Tá? Oferece tempo de resposta razoável aos usuários, tá? Um tempo aceitável, e maximiza aí o throughput do sistema operacional. O que é que vem a ser o throughput? O throughput nada mais é que a quantidade de processos a serem executados em determinado tempo, geralmente na casa ali dos segundos. Tá? Então o sistema operacional ele visa maximizar esse throughput para que mais processos sejam executados em determinado tempo, ok? Então vamos lá. Cada sistema operacional possui um tipo de software escalonador, bem como uma política de escalonamento diferente. Tá? A política de escalonamento, por exemplo, de um sistema de tempo real, que dará atenção ali a aplicações extremamente críticas, né? É diferente da política de escalonamento de um sistema operacional servidor, né? O qual vai ter que disponibilizar ali acesso a milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, o software escalonador, bem como a política de escalonamento, ela vai distinguir ali de um sistema operacional para o outro. Né? Então, a rotina responsável pelo escalonamento é o scheduler ou o escalonador. Tá? E em sistemas multiprogramáveis, o escalonador é essencial, certo? Pois todo o compartilhamento de processos depende dele. Sem o escalonador, o processador não saberia exatamente o que executar e a que momento executar. Tá? Em sistemas operacionais que possuem apenas
processos, né? O escalonador é realizado ali com base nos processos prontos. Lembram do ciclo de vida de uma tarefa, de um processo? Ela pode ser nova, ela pode ser pronta, ela pode estar executando, pode estar suspensa ou terminada, não é verdade? Tá? Isso nós vimos na aula anterior. Então, o software escalonador ele vai selecionar os processos a partir do momento em que eles estejam em estado de prontos, certo? Já em sistemas operacionais que implementam, além de processos, as threads, que são pequenos códigos dentro de cada processo, como nós vimos na aula anterior também, o escalonador seleciona as threads em estado de prontas, tá? E cada sistema operacional ali define seus critérios de escalonamento, tá? Por exemplo, um sistema de tempo real, eles necessitam que o escalonamento priorize a execução dos processos críticos. Já em um sistema distribuído, tá? O processador pode tratar ali igualmente os processos, já que não tem atividades críticas, e como é distribuído, todos os serviços e usuários que estão distribuídos nesse sistema, eles devem ter um tempo ali de processamento específico para que nenhum processo ele permaneça em estado de starvation, tá? O que é o estado de starvation? É quando o processo ele fica paralisado, tá? E o processador não chega a executá-lo, certo? Ele entra basicamente em um loop infinito. Então, os sistemas operacionais, através da política de escalonamento e do software escalonador, eles não devem permitir que processos entrem ali em estado de starvation, tá? Não devem permitir que os processos entrem em um loop infinito e fiquem paralisados no sistema. Alguns critérios de escalonamento, certo? Utilização do processador. Os processos devem ser executados de acordo com a taxa de utilização do processador. O processador é um componente de hardware e muitas vezes ele atinge ali o seu limite, né? Impactando ali na resolução dos próximos processos. O throughput, que representa o número de processos que um sistema pode executar em determinado momento, como eu já havia falado, tá? O tempo do processador refere-se ao tempo em que o processador vai levar para executar um processo, certo? O tempo de espera é o tempo em que o processo permanece ali esperando o processador executá-lo, ele permanece na fila de processos. O tempo de turnaround, que é o tempo ali específico desde a entrada do processo até a sua finalização. E o tempo de resposta, que é o tempo decorrido desde a solicitação de uma tarefa através de um processo, por exemplo, até a resposta em um dispositivo de saída ao usuário, como por exemplo o monitor. Um exemplo básico disso seria um clique em um botão e o monitor atualiza ali a função do botão. Por exemplo, o clique em um link, quando o monitor devolve o link para a gente, o resultado do link para a gente significa que o processo foi executado e a resposta enviada ao dispositivo de saída, tá? Então existem alguns tipos de escalonamento, certo? Esses tipos eles vão diferir de um sistema para o outro, bem como a necessidade das aplicações, tá? Nós temos aqui o escalonamento preemptivo e não preemptivo, o escalonamento FIFO, ou First In, First Out, tá? O escalonamento em fila, primeiro a entrar, primeiro a sair. O escalonamento Shorted Job First, que é o escalonamento através do menor tempo, tá? Escalonamento cooperativo, escalonamento circular, escalonamento por prioridade, escalonamento circular por prioridade, escalonamento por múltiplas filas e por último ali escalonamento por múltiplas filas ainda com realimentação. Nós vamos entender um pouquinho de cada tipo de escalonamento, tá? Para começar, escalonamentos preemptivos e não preemptivos, tá? A habilidade pessoal de um sistema operacional, ou especificamente falando do processador, tá? Paralisar um processo e executar outro processo chama-se preempção. Então, sistemas que são preemptivos, eles podem manter um processo ali em estado de suspenso enquanto executa outro processo. Eles podem alternar entre um processo e outro,
tá? Já os sistemas não preemptivos, eles não têm essa capacidade de alternar entre um processo e outro. Então, quando o processo é executado em um sistema não preemptivo, tá? Ele é iniciado e é finalizado. Não se tem ali pausas no processo para execução de outro processo, tá? Esses sistemas eram conhecidos como sistemas do tipo batch, certo? Então, sistemas não preemptivos não permitem ali alteração entre um processo e outro, alternância, certo? E nenhum evento externo pode ser executado até que esse processo seja finalizado, tá? Então, o escalonamento era simples, o processo chegou, ele é executado, ele é finalizado, próximo processo, certo? Já os sistemas que utilizam ali o escalonamento preemptivo, eles conseguem alternar entre um processo e outro, tá? E o processador ali, ele pode dar preferência a determinado processo, tá? Suspender aquele processo, chamar outro processo e etc. Tá? Em sistemas que são de tempo real, por exemplo, eles utilizam a preempção, né, para oferecer prioridade aos processos críticos, né? Por exemplo, imaginem a nossa situação, né, que já citei em várias aulas, do nosso avião, tá, que tem o sistema ali que cuida do controle de bordo, tá, mas tem também o sistema que oferece serviços ao usuário, ao passageiro, né, uma musiquinha, um filme e etc. Tá? É um exemplo básico, né? Mas para o sistema, o que é mais importante? O controle de bordo ou a música para ali o passageiro? Claro que é o controle de bordo. Então, a preempção, ela visa também a execução de sistemas que tem processos ali críticos, tá? Então, vamos para o escalonamento FIFO. Tá? O FIFO nada mais é que o escalonamento em fila, onde o primeiro processo a entrar é o primeiro a sair, é o primeiro a ser executado, tá? O escalonamento FIFO vem da palavra, da frase first in, first out, primeiro a entrar, primeiro a sair, tá? E nesse tipo de escalonamento, o processo que primeiro chegar ao estado de pronto, ele é executado, certo? Tá? Existe apenas uma fila de processos, o processo que está na frente é executado, tá? Ele pode ser suspenso em algum momento, certo? Para a execução do próximo processo, tá? Mas obedecendo a ordem de chegada daqueles processos na fila, certo? Há um exemplo em imagem para vocês, tá? Onde existe uma fila de processos prontos, certo? O nosso processador ele vai pegar os processos ali em ordem, tá? Um após o outro. Lembrando que ele pode parar um processo, né, bloquear um processo. Esse processo ele pode estar esperando ali dados de entrada, ou ele pode também ter seu tempo ali de execução finalizado, tá? De utilização do processador finalizado. Então ele é posto ali em estado de espera, tá? E retorna ao final da fila, certo? E o processador vai executando os processos conforme sua ordem de chegada na fila, ok? Escalonamento Short Job First, ou menor tempo primeiro, tá? Nesse tipo de escalonamento, o processador ele seleciona ali o processo que possui o menor tempo de utilização da CPU, tá? do processador, no caso. Então, como não é possível prever, né, em quanto tempo aquele processo pode utilizar da CPU, a própria CPU ele atribui ali, tá, um tempo aproximado para utilização da CPU pelo processo, certo? Tá, e a distribuição de tempo ela pode ocorrer com base em processamentos anteriores, com base na análise do tempo utilizado da CPU por cada processo, tá? A CPU ali pode atribuir um tempo aproximado para os próximos processos, certo? Tem uma grande desvantagem nesse tipo de escalonamento, certo? É que processos que possuem um tempo muito longo, eles podem entrar em estado ali de starvation, certo? Por exemplo, imaginem 3 processos, um processo tem um tempo de 10 milissegundos, outro tem um tempo ali de 20 milissegundos, já o terceiro ali tem um tempo de
10 segundos, né? É um tempo muito elevado, certo? Então, possivelmente esse processo ele entraria em estado de starvation à medida que novos processos com menor tempo iriam chegando, certo? Escalonamento cooperativo. Tá? O escalonamento cooperativo ele aumenta o nível de preempção, certo? Em sistemas não preemptivos, tá? E nesse tipo de escalonamento, o próprio processo ele pode liberar, tá, o processador para que esse processador ele execute o próximo processo. Existe ali uma comunicação entre os processos, certo? Onde um processo pode abrir mão do processamento atual para que o processador se dedique a outro processo, certo? Escalonamento circular, certo? Projetado especificamente para sistemas preemptivos, é o escalonamento similar ao FIFO, ou First In, First Out, tá? Porém, existe um tempo máximo de utilização, certo? Os processos eles são selecionados conforme a ordem de chegada na fila. O primeiro a chegar é o primeiro a ser executado, certo? Entretanto, cada processo tem um tempo máximo de utilização da CPU, certo? Denominado quanto, e quando esse enquanto ele finaliza, certo? O próximo processo da fila então executado, certo? A vantagem desse tipo de escalonamento é que nenhum processo ali vai conseguir monopolizar a CPU por muito tempo, uma vez que existe um tempo máximo de utilização da mesma, beleza? Tá? Escalonamento por prioridade. No escalonamento por prioridade, existe um valor associado a cada processo que especifica ali a prioridade daquele processo. Quanto mais alto esse valor, maior é a prioridade daquele processo, e maior também é a chance do processo ser executado, uma vez que o processador irá selecioná-lo com base na sua prioridade, certo? E processos que têm valores de prioridade iguais, né? Pode acontecer que dois processos tenham valores de prioridade iguais, eles serão executados ali conforme a ordem de chegada na fila, tá? Certo? E um processo ele perderá a execução do processador, tá, após sua finalização ou alocação de um processo com maior prioridade na fila de processos prontos. Por exemplo, digamos que o processador esteja executando nesse momento um processo com prioridade 10, tá? Mas na fila de processos acaba de entrar um processo ali com prioridade 50. Então, logicamente, o processador ele vai colocar o processo de prioridade 10 que está sendo executado no momento, colocará ele em suspensão e executará o próximo processo com prioridade maior, no caso o processo com prioridade 50, certo? Existe um problema também, tá? Que processos com prioridade muito baixa, né, podem ali entrar em estado de starvation. Então, uma técnica que pode ser utilizada para resolver esse problema é a técnica de Agem, certo? Na qual se atribui ali uma prioridade maior para processos que estão em estado de starvation, né? Que estão ali paralisados, sem possibilidade de serem executados naquele momento. Tá? Um exemplo, 3 filas de processo, na verdade podem ser várias filas de processos, tá? Onde cada fila possui uma prioridade específica, certo? E cada processo com cada prioridade específica será executado ali por ordem de chegada, se eles possuírem a mesma prioridade, tá? O processador também pode colocar um processo em estado de espera para chamar o próximo processo que possua maior prioridade. Escalonamento circular com prioridade, tá? É uma junção do escalonamento circular e do escalonamento por prioridade, tá? Onde cada processo ele recebe uma fatia de tempo para utilizar o processador, mas também recebe ali um valor de prioridade, certo? E o processo ele permanece em estado de execução até sua finalização, preempção, no caso é a suspensão, ou a chegada de um processo com prioridade maior, ou em alguns casos com tempo de execução menor, certo?
Então, a principal vantagem desse tipo de escalonamento é que o processador estará mais balanceado entre os processos, uma vez que são utilizados ali dois métodos de escalonamento, que é por tempo e por prioridade, e dificilmente um processo entrará em estado de starvation ou dominará ali o processador por muito tempo, certo? Escalonamento por múltiplas filas, certo? Nesse tipo de escalonamento existem diversas filas de processos em estados de prontos, onde cada fila ali tem um tipo de escalonamento específico, como por exemplo por tempo, por prioridade, né, por tipo de processamento, por alocação na área da memória. Tá? Esse método permite que diferentes processos sejam organizados em filas distintas, certo? Então, existe uma organização dos processos, tá? E geralmente essas filas podem se dar ali por escalonamento circular ou por prioridade. Tá? Um exemplo, existem diversas filas onde cada fila tem um tipo de escalonamento diferente, certo? Por último, escalonamento por múltiplas filas com realimentação. Tá? Nesse tipo de escalonamento, existem as múltiplas filas com tipos de escalonamentos diferentes. Entretanto, quando um processo ele entra em estado de suspenso, né, quando o processador abre mão da execução daquele processo naquele momento, coloca-o em estado de suspenso e chama o próximo processo, aquele processo ele pode ir para uma fila diferente da qual ele se originou. Por exemplo, naquele momento o processo foi selecionado porque ele tinha ali uma prioridade muito alta, certo? Porém, durante sua execução, tá, a prioridade do processo caiu, certo? E o tempo de utilização da CPU pelo processo também reduziu, certo? Então, o processo ele vai ser movido não para a fila por prioridade, porque a prioridade dele nesse momento passou a ser baixa, mas ele vai para a fila ali de execução por menor tempo, uma vez que ele terá mais chance de ser executado, uma vez que ele possui agora um menor tempo de execução, certo? Um exemplo, tá? São múltiplas filas, onde cada fila pode ter um tipo de escalonamento específico, e quando um processo entra para estado de suspenso, ele pode retornar para uma fila diferente da qual ele se originou, ok? Caso vocês tenham dúvidas, entrem aí em contato com o professor, tá? Aqui estão as nossas referências, caso vocês queiram aí aprofundarem o conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.